Fala galera, boa noite. Você está no canal Leão Podcast e hoje aqui estamos para mais um episódio, mais um bate-papo. E hoje eu trouxe a participação especial aí da nossa Daiane Leão, né? A esposa novamente. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. E hoje temos nosso convidado especial, Thiago Bueno, vereador, advogado. Thiago, seja muito bem-vindo ao canal. Espero que você goste desse papo, a gente desenrola um papo bem legal. Com certeza. Tá? Fique bem à vontade, Obrigado. o canal é seu. Obrigado. E vamos trocar uma ideia sobre geral aí. Vamos conversar, bater um papo aí. Vamos Obrigado bater um pelo papo. convite. Daiane, Juliano, valeu. Vamos conversar aí, falar com o pessoal. Legal. Muito agradecido por ter aceitado o convite. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com a nossa cidade aqui. Beleza. Bom, antes de a gente bater um papo, preciso agradecer a galera que está apoiando o canal, que está fazendo esse canal Isso é acontecer, importante. né? Sem eles, né, Sem gente? eles. Sem eles vai ficar difícil. Então, né, a gente tem aí alguns parceiros, graças a Deus a gente está conseguindo. A repercussão tá boa, graças a Deus. E tem uns parceiros que a gente precisa agradecer. Sempre lembrar que são parceiros, primeiramente amigos, então estão dando uma força bem legal, tá? Então a gente tem o Thiago e a Adriana da nossa adega, que fica na entrada da cidade. Galera, bebida gelada, tabacaria. Thiagão tá aí, né? Aí, Thiagão, ó. Tá aqui, ó, bebida gelada, tá aqui, tá? Então, precisou de bebida gelada, cola lá com o Thiago e Adriana, dois parceiros bem legais. E a gente tem o CFC Vitória, a parte de habilitação, reciclagem, toda a parte de renovação de carteira, tá? Primeira habilitação, em Joanópolis também tem a Autoescola Vitória, que é a nossa parceira. Papelaria Vitória, que também é do nosso Marcel e a da Dani, né? Que estão junto com a gente aí desde o começo. Então, parte de presentes, papelaria em geral, tá? Agora vai estar chegando aí, daqui a um tempo vem a época da escola, né? Parece que é muito longe, setembro, mas daqui a pouco Já tá acabou o aí. ano, né? Verdade. Aí vem a criançada, eu quero caderno, quero não sei o quê. Então, vai lá na papelaria Vitória, Isso aí. vai ter um descontinho legal. Fala que viu o vídeo no canal, aí a Dani vai fazer um desconto bem legal para vocês. Beleza? E bora desenrolar esse papo aí. Vamos lá, bora Vamos começar. lá. Tiagão, assim, primeiramente, assim, só falar para todo mundo que me identifico muito pelo seu trabalho, parabenizo por tudo que você vem fazendo até agora. Legal, obrigado, Tá. Juliano. A gente se conhece há um tempo aí, mas a gente ficou longe, né? Assim, então, bastante tempo a gente não conversa, né? Sim, Então hoje a gente vai bater um papo aí. colocar a conversa em dia. Legal Vamos oportunidade. colocar as fofocas em dia Isso aí, aí. né? E assim, conta um pouquinho pra galera aí, que tem talvez as pessoas que vão assistir esse vídeo não te conheçam, né? Sabe que você é um vereador da cidade, que você é advogado, mas às vezes não conhece um pouco da sua história, né? Queria que você contasse um pouquinho quem é o Thiago Bueno. Então, Juliano, eu sou campineiro, sou nascido em Campinas, né? Não tive nenhum vínculo com a cidade, foi mais um acaso, né? Meu pai era profissional do futebol e quando eu nasci ele estava lá trabalhando na Ponte Preta. Então, nasci em Campinas, mas logo viemos aqui para Piracaia. Então, digo que sou campineiro de nascença, mas piracaense de coração. Vivi aqui toda a minha juventude, os amigos de infância, todos aqui na cidade. Meu avô, né, uma pessoa bastante conhecida aqui no município. Minha família também tem uma história legal. E me formei aqui em Piracaia, estudei aqui até o 3º ano do ensino médio. Depois fui para São Paulo. Me formei lá, me formei em Direito, trabalhei, constituí minha família lá, meus filhos nasceram lá, casei em São Paulo também. E o ano passado, por conta da pandemia, foi a oportunidade que eu tive de voltar aqui para Piracaia. Era uma coisa que eu já desejava e a pandemia, embora, né, todo esse problema que tem causado, essa situação muito triste, mas para mim foi um estopim ali de falar, não, cansei de São Paulo, Uma vida voltar mais para tranquila. Piracaia, é um lugar que eu gosto mesmo, do interior, a capital já Já foi. foi importante, mas tô aqui e caminhei para a política, já vinha fazendo um trabalho político já há algum tempo em São Paulo, trabalhei na subprefeitura da Casa Verde, então é uma coisa que eu sempre gostei, né? Sempre tive relacionado com a política e aí no momento que eu retornei foi que apareceram alguns convites e eu já tinha essa pretensão e gostaria que fosse aqui em Piracaia e deu certo.
Que legal. E deu certo e agora bastante trabalho. Que legal. Tiago, além de sermos colegas, né, de profissão, Sim. também sou advogada, eu quero dizer que eu me identifico muito com as causas que você defende. A maior delas, com certeza, a causa animal, que, para mim, assim, as pessoas que defendem essa causa têm um lugarzinho especial mesmo no meu coração. Que bom, né? que Muito legal, legal. que legal. Mas também, recentemente, teve um projeto de lei de sua autoria, que foi a Patrulha Maria da Penha, acho que é alguma Isso, coisa do Patrulha tipo. Maria da Eu Penha. achei muito interessante também. Queria que você falasse como que funciona essa história, como que é? Então, Daiane, aqui em Piracaia a gente tem hoje uma Câmara Municipal com representatividade feminina zero, Né? Não Sim. temos mais nenhuma vereadora nessa gestão. Tivemos no mandato anterior 2 vereadoras, né, a Márcia e a Ilka, e nessa gestão nenhuma foi eleita, né? E eu tive essa preocupação de, né, justamente por não ter uma representatividade feminina, de trabalhar Que legal. pautas que fossem importantes para as mulheres. Uhum. E a Patrulha Maria da Penha já era um projeto que eu vivenciei em outros locais. Ah, sim. E falei, né, se eleito for, é um projeto que eu quero apresentar, porque eu acho que é uma questão, tanto na política quanto na advocacia, a gente vivencia isso, né? Embora eu não seja criminalista, não atue muito diretamente com essas questões, mas a gente vê no dia a dia de colegas, Sim. e a Sim. gente sabe o quanto a mulher sofre, né? Seja pela questão do julgamento que ela sofre na delegacia. Então, muitas vezes a delegacia não é um ambiente acolhedor que ajuda aquela mulher, né? Depois você tem aí talvez um judiciário maciçamente masculino. E Pois é. são várias situações que Uhum. deixam a mulher vulnerável. Então, eu pensei em desenvolver esse projeto aqui. É um projeto, ele é multidisciplinar, então envolve assistência social, a guarda municipal. É um olhar do município para essa mulher vítima da violência doméstica. Achei muito interessante. Então, sai um pouco do judiciário, Uhum. né? E o Departamento de Assistência Social vai acolher aquela mulher, porque muitas vezes ela tem a medida protetiva, né? Colocar um respaldo um pouco maior para ela. Ela teve a medida protetiva. Sim. Então, em tese, ela tem uma garantia de um Exatamente. papel. Uhum. E agora? Quem vai zelar por ela? Com a hora que ela- nós conversando essa semana Sim, sobre a hora isso. que ela retornar para casa dela, você acha que o agressor vai falar: ah, não, tá falando aqui para eu manter uma distância? Não. Vou respeitar. Né? Uhum. Então, foi Tá. uma preocupação que eu tive. O projeto foi aprovado na Câmara, Uhum. ainda não foi regulamentado. O Executivo tem um prazo para Sim. regulamentar, mas eu espero que em breve ele esteja aí já, né, Nativa mesmo. na ativa, para a gente poder Muito legal. Parabéns. ajudar as Um mulheres aqui. projeto que a gente conversou sobre É, até um pouco sobre Eu ele, falei né, essa sobre semana. isso, é. E acho que bem interessante, achei muito bom, acho que o município vai ganhar muita coisa com isso. Acho que sim. Eu tenho muito essa preocupação de desenvolver projetos que possam ser aplicados, né, desenvolvidos. A gente sabe que a estrutura do nosso município, às vezes, é muito simples em algumas questões. Então, eu acho que fazer um projeto por fazer não é a minha intenção. Sim. Então, quando eu desenvolvo um projeto, protocolo na Câmara para buscar a aprovação, eu já fiz toda a análise para saber se o município consegue colocar em prática. Então, São propostas inteligentes, né? A gente pode dizer. porque o negócio não é, poxa, apresentei 10, 20, 30 projetos. Exatamente. Tá, mas e O daí? número não Qual é... que mudou, de fato, a vida de alguém dentro da A cidade, gente né? brinca muito que tem aqueles de alterar nome de rua, né? É, Sim. Tá, muita qual vai ser indicação a- de nome de rua, né? Exatamente. Infelizmente a gente viu Exatamente. muito isso por muito tempo, né? Eu tento avançar um pouco mais, Muito né? Sair legal. ali do comum. O que a gente percebe, assim, a nossa visão é a visão de eleitores, Sim. De É uma população, visão de pessoas, né? Uhum. entre aspas, leigas de como que funciona a administração pública na parte interna. Nós entendemos um pouco pelo que a gente estuda, A pelo que a gente teoria, né? conhece, A pelo que a prática, gente conversa com só as quem tá pessoas. lá. Então, assim, talvez a grande parte da população vai se identificar com um pouco com a nossa visão do que nós vamos bater um papo aqui e Claro. tal. Porque a intenção é, Thiago, com o bate-papo com você e com qualquer pessoa que vai sentar aqui com a gente, é transmitir informação, Sim, muito importante. tá? Nós batemos um papo com o Farol, né, o Adriano. Não vou falar Adriano Moura, que ele fica bravo, Um que nome ele acha tão que tá bonito, xingando né? ele, Farol. Farol, nosso A mãe dando querido bronca, Farol.
E a gente conversou muito, a gente falou muito essa divisão de conhecimento, esse compartilhamento de conhecimento. Eu trabalho na área da educação de trânsito, então eu vejo muito isso, que eu tenho que dividir o que eu sei. Claro. Então eu acho a mãe daí do canal. Então, assim, essa visão nossa é uma visão popular. Sim, claro, Né? claro. E o que eu vejo muito com o projeto de lei, Thiago, assim, e com leis não que estão em vigor hoje em dia, que assim, foi criada uma lei, ela teoricamente ela é legal, Sim. mas a gente não consegue aplicar ou ela nem é aplicada. Eu vejo isso muito no trânsito, por exemplo. Sim, minha mas área. todas as áreas. Todas as áreas. Nós somos o nosso ordenamento jurídico, né? Ele é de muitas leis esparsas, né? Então você tem alguns códigos, mas você tem aí diversas leis, né? E muitas às vezes a gente nem desconhece. A gente nem desconhece, não. Não A sabe gente que nem existe, conhece. literalmente. Não. E é difícil mesmo você ter essa. Porque você tem um vereador lá, e é um que apresenta, é outro que apresenta, outro que apresenta. Então viram uma quantidade enorme de leis esparsas, né? Sim. Umas são aplicadas, outras não são, fica por aquilo mesmo. Outros são impossíveis de ser aplicados, isso é real às vezes, né? Aí o vereador tenta fazer o papel dele, mas dentro da nossa estrutura municipal, ela é completamente inexequível. Sim. Né? Então, eu tento trabalhar de forma contrária mesmo. Às vezes eu posso apresentar menos projetos, mas que aqueles que eu apresente, de fato, possa ser aplicado, possa mudar a realidade aqui da nossa população. Que sejam relevantes, né? Vão ser relevantes. Exatamente, exatamente. É uma preocupação que eu tenho. Tá, não, isso é uma coisa importantíssima pra gente. Há um tempo atrás, né, até a Daiane briga comigo, que eu falei, não, Daiane, você é candidato a vereador. Ah, ele sempre fala, eu falo, Meu não, moleque fala, pai. você tá louco, pai, você tá louco. Porque, infelizmente, Essa visão. nós criamos uma cultura no Brasil que o político e a política é ser vergonhice, é vagabundagem. Exatamente. Enfim, é tudo de ruim. Ai, quando você não sabe o que fazer da vida, você quer se acomodar, quer ter uma segurança, uma estabilidade, eu vou ser político. Já pensa alguma né? coisa Já pensa- pública, né? A pessoa pensa, você é funcionário público. Funcionário público, Eu vou ser vereador, político, enfim. Mas assim, o que eu quero mostrar para todo mundo, com você e outros que virão, que a política em si, ela não é isso. Não, a política, quando levada a sério, ela é não é, muito não. trabalhosa. Eu acho que Com certeza. eu A gente Você não vejo... pode colocar tudo no mesmo saco, sabe? Não, pode. não. Só que nós estamos num município teoricamente pequeno, com uma estrutura pequena. Sim. E a gente precisa de vocês, né, junto com a população, que está fazendo esse trabalho. Então eu acho muito importante que a população entenda de política para escolher políticos. Exatamente. Exatamente. Sabe o que eu vejo de tudo isso, Juliano? É que o que eu sinto, né, nesses 9 meses de mandato, embora eu já tenha outras experiências políticas, mas cargo eletivo mesmo, esse é o primeiro, é que muitas cobranças que às vezes o vereador recebe, o prefeito recebe, é porque as pessoas não conhecem a estrutura da administração pública, né? Porque o prefeito foi na rádio e falou, nossa, a prefeitura está com 10 milhões em caixa, 5 milhões em caixa, então vamos gastar. Mas não é assim. Não é assim que funciona. Porque você tem uma previsão orçamentária. Se não está previsto no orçamento, não tem dotação, você não pode gastar. Então você já tem que prever em 2021 para gastar em 2022. E às vezes a população cobra isso de nós. E eu acho que é o direito, deve cobrar. E aí eu tento trabalhar essa questão informativa também. De explicar para a pessoa, não simplesmente falar, não dá. Olha, nesse momento não dá, porque agora em setembro, né, é feito o planejamento, o orçamento de 2022. Lá em 2022, tendo dinheiro, tendo a dotação, vai ser feito. Vai acontecer. Então tem muitas cobranças que a gente recebe que é porque as pessoas não conhecem de fato a administração pública. Mas isso não seria resolvido com política na escola? Com certeza. Né? Eu não entendo por que não tem. Não consigo entender. A população ela desconhece porque ninguém se preocupa. Tem, talvez não seja interessante. Não, né? não é. O aquele sistema conceito político, de política antiga, ele né? É política antiga. Então, assim, o que eu vejo, por exemplo, nós temos, ao meu ponto de vista externo,
Eu vejo que a nossa câmera, por exemplo, eu acho que é uma câmera hoje, sinceridade, eu não sei das antigas, porque não acompanhei mesmo, tá? Sim, tá. Então, não posso falar que sim nem que não. Mas eu vejo que a de hoje é uma das câmeras que a gente tem muito potencial, porque a gente tem muita gente lá boa, com cabeça boa. Porque, por exemplo, falando em nomes, né? Você, nós temos o Damares, um Gente campus jovem, né? o Rodrigo, Uhum. o André, Sim. sem desmerecer os demais, mas a gente está vendo que tem pessoas, né, E a gente empresários, percebe Não, e tem mesmo. o esforço, tem né, mesmo. das pessoas né? também. Tem mesmo. empresários trabalhar. que têm conhecimento da parte financeira, da parte de administração, Uhum. enfim, a gente tem material humano para fazer coisas boas. E Sim. talvez nas anteriores tivessem também, ou não, eu não posso falar, que eu, de novo, não acompanhei, então não posso falar nada. Mas a percepção que eu tenho é essa. Temos material. E você estava falando da escola, né? Então, estou na parte de licenciatura na educação física. O sistema não é feito para as pessoas Não, ficarem... não é interessante, né? O sistema educacional não é feito para as pessoas ficarem cultas. Claro Sim. que não. Ele, infelizmente, é feito para diplomar e te colocar para frente. Ótimo, é um bom trabalho. Só que precisa ir além. Precisa. Né? E aí eu te pergunto, né, a pergunta também pode ficar no ar para quem quiser responder depois aí. O porquê que o município não tenta interferir, pelo menos no município, nessa situação? Mas eu acho que Algum não programa, pode, né? alguma coisa voltada para essa política. Não uma política assim, antiga, não, uma política decente, entender, para fazer o jovem entender que a política Como funciona, né? ela A rege a política. nossa vida. Então, essa percepção que você tem de eu vejo que essa Câmara Municipal tem potencial, e eu afirmo que de fato é isso mesmo. Sim, né? Temos vereadores bons que conhecem, que sabem, com vontade de trabalhar. Mas a rede social é uma coisa que... Acaba com tudo. Ou não? Não, eu acho que... Ele vai falar do lado bom. Não é, porque... Não, antigamente era mais difícil você acompanhar. Sim. Então você votava e você só ia saber do seu candidato na próxima eleição. Exatamente. Então hoje, o lado bom, claro, a rede social é ali, né? Sim, Não, Tudo é uma linha tênue, né? Exatamente. Se você bobear, então você tem que trabalhar ela direito. Uhum. E você consegue fazer isso com uma rede social forte. Então, sim. você... Poxa, hoje eu tô aqui, então apresentei tal projeto de lei, visitei Sim. tal bairro, estou desenvolvendo. Então, isso aproxima da A população. rede social, eu acho que pro político foi Importante, muito muito importante. importante. Vou citar um exemplo do delegado Bruno, que é seu parceiro, né? Sim. Eu vi, em época de campanha, vi um anúncio dele no Facebook, me chamou a atenção, parei para assistir. E a história dele eu fiquei encantada com a história dele e tal. Aproxima muito, né? Então, e aí a causa animal que ele defende, eu gostei. Enfim, eu fiz a minha família toda votar nele. E eu falo hoje até para as pessoas, olha que legal, porque ele tá sempre nas redes sociais postando tudo o que acontece. Sim, o trabalho E dele muito legal, um A rede trabalho social muito, dele é muito grande, muito bem forte. feito. Então, assim, pro político, Você consegue mostrar o seu trabalho. Sim. Né? O que eu estava falando Foi. da questão de não ser interessante. Talvez a visão que a população tenha hoje da política, os únicos culpados são os políticos. Né? Não a história não política nossa é ocupada por isso, né? exatamente. Claro, mesmo antigamente, não dá Sim. para generalizar. Né? Se tivemos políticos bons, tivemos políticos ruins, e vai ser sempre isso, sempre assim. como qualquer segmento da Exatamente, sociedade. Uhum. Né? Sempre tem os bons e os ruins. Mas a rede social, ela permite. Né? Porque como nós não temos assim aquela cultura de acompanhar, então... E numa sessão de câmera, não você é. está mostrando. Aí o cara fala assim, poxa, legal, votei nesse cara, tô vendo que ele está apresentando um projeto, que ele está trabalhando, que ele Sim. está visitando os bairros. Então, esse é o lado bom da rede social. E, em contrapartida, também é uma oportunidade de você cobrar o seu candidato. Exatamente. Né? Que também é justo. Tem as marcações lá, né? Então, alguém reclamou alguma coisa, já marca lá você. É muito engraçado. E eu bem faço isso. questão de me manifestar mesmo. Às vezes Eu as percebo pessoas que você concordam, sempre... às vezes as pessoas não concordam. Uhum. Mas, assim, o que eu posso, eu escrevo. Falo, olha, calma, essa situação Sim. está desse jeito, mas já vai ser arrumado, a prefeitura já está fazendo, então a Câmara está fazendo. E a parte de informação, a gente tem trabalhado bastante isso nesse mandato.
de ter uma rede social da Câmara Uma rede social forte, né? mostrando o Sim, tanto trabalho. que está sendo transmitido trazendo a temas. sessão de Câmara agora, né? Pelo Facebook. Sim, a eu sessão é sempre- transmitida. Então, eu acho que da nossa parte, a gente está fazendo, Muito legal. buscando quebrar Sim. esse paradigma, né, do político ruim. Então, a gente está mostrando que dá para fazer uma política séria, bem feita. Mas talvez falte realmente da educação, né, não só na parte política, mas de tudo. É. Educação financeira, Sim. empreendedorismo, política, assuntos que hoje a gente não tem na escola. Você Não vai tem. aprender na vida. Se você tiver Se interesse, você tiver interesse, exatamente. você vai chegar lá. É. Se você É não que nós tiver temos interesse, você não... É que nós temos um problema também, de novo, de uma pessoa que está fora da escola, então, é a visão externa. Uma pessoa que está estudando licenciatura. Qual que é a visão que eu tenho? O sistema educacional, toda a parte teórica, toda a parte de formação do professor, ela não é uma formação de evolução no sentido, por exemplo, financeiro, no sentido da pessoa criar coisas boas depois. Ela é uma formação do ser, Sim. do humano, né? Na formação intelectual dela ali. Isso é muito bom, só que não é a solução para tudo. Sim, De com algo a certeza. mais. Uhum. Né? Esse algo a mais vem do sistema de ensino nosso, que é um pouco lá atrás, né? Ele é formado lá atrás, né? Nós temos a Constituição nossa de 88. 88. Cara, entendeu? Então, lógico, ela veio passando por mudanças. A educação, sabe? ela tem uma grade curricular Que você tem que seguir, tem tá que lá. Tem que ser seguida, tem que ser Então, respeitada. é isso que eu me cobro, Thiago. A grade curricular tá lá. Quando a gente vai... É que assim, a licenciatura eu estou fazendo, então posso falar do que eu estou fazendo. Existe uma cobrança do professor ser livre, autônomo. Mas como que eu sou livre e autônomo? Alguém já escreveu para mim o que eu tenho que fazer. Eu não sou livre e autônomo. Concorda comigo? Concordo. Aí tá tudo bem, dentro da minha área, dentro da matéria que eu leciono, eu vou lá, saio um pouquinho da casinha e tal. Eu vejo a minha área de trânsito, por exemplo. Eu sou um instrutor totalmente fora da casinha. Eu me considero fora da casinha. Porque a minha aula, talvez a gente converse de político na minha aula, eu falo, caramba, eu vim aqui fazer aula de trânsito, falando de política. Estamos falando de política, cara. Claro. Sabe? Então, assim, eu sou fora da casinha. É. Mas porque eu não tenho essa regra também. Entendeu? O Detran me dá lá as diretrizes que eu tenho, mas ali eu tenho. Então eu vejo Você tenta buscar algo a mais, algo né? a mais. Então eu vejo a escola, às vezes, limitando o professor. O professor chega na escola particular, por exemplo, ele chega com uma apostila e ele tem que passar o que está na apostila. Ele pro fica muito aluno. engessado, né? Não pode... É E aí, um conceito antigo, né? eu acho que isso é interessante, até certo ponto. E aí, que nem você falou, pô, cadê o meu filho estuda no Inspira, e lá tem. Tem, aula né? de Empreendedorismo tem. empreendedorismo, Sim. tem educação financeira. É. Então, evolui. Talvez a escola pública também tenha, mas de uma outra forma. Hoje o MEC trata esses assuntos como os temas transversais, né? Que você pode, dentro ali da educação lúdica, tratar Sim. desses temas, né? E eu acho que é importante. É o caminho. Muito importante. Claro, a matemática vai ser fundamental sempre. Tudo dentro do seu o tempo, português né? é fundamental. Mas a vida, ela requer um pouco mais que você saber ali o português, a matemática. Exatamente. Né? Escrever, fazer conta. Do que ser só um ser humano bom, a vida né? cobra. Sim. A vida Exato. cobra bastante. Uhum. Então, eu acho que a escola acho não, né? Tenho certeza que a escola é a base. Você tem a escola e tem a casa, que é a casa que é Sim. onde educa, né? É que, infelizmente, acho que Então, você tem que estar acho que sempre tudo- evoluindo. a educação, na forma geral, antigamente, sei lá, os pais eram diferentes, né? Acho que tudo conspirou para muita coisa boa e também para muita coisa ruim, né? Antigamente a gente brincava na escola, bagunçava na escola, fazia um monte de traquinagem, porém existia muito respeito, Existia. É verdade. né? Verdade. Hoje em dia continuam tendo traquinagem, continuam tendo bagunça, mas o respeito acabou. Isso afasta o professor. Eu falo por mim, meu sonho, né? Um sonho, mas uma vontade que eu tinha era me formar e trabalhar na escola. Esse sonho, sinceridade para você, Reduziu bastante. muito. Porque assim, a hora que eu vejo um concurso público pagando R$ 1.700 para Ah. 40 horas semanais para o É professor, triste. Infelizmente,
o olhar ainda do professor Não é um Piracaia, tá? É outra cidade. Não, claro, desvalorizado, mas né? mesmo assim, né? A gente sabe que não é fácil, né? É uma carreira maravilhosa, mas é uma Sim. carreira muito árdua. Muito, muito. Seja pela questão muito. da Muito estrutura. mais por amor, eu acho. Com Tanto certeza. que você vê a maioria dos professores, eles lecionam de manhã, à tarde, à noite, né? Sim, Para poder sim. ter um salário Para você Decente, atingir uma né? renda ali que possibilite sustentar a sua família, Exatamente. é muito. E não deveria ser, né? Porque é a base de tudo. Então, Sim. Uhum. o professor é o que forma o advogado, que forma o médico, então ele deveria ter o mesmo reconhecimento das profissões que ele forma. Sim. E ainda é uma situação muito complicada, né? Na é muita coisa política em para mudar, si, a questão muita salarial. coisa. E eu entendo que os professores precisam ser mais valorizados mesmo. Eu também tive esse sonho de dar aula, direcionar, era Porque uma coisa que eu tinha o vontade. seu pai, né? Seu pai era educador físico. Educador físico. Educador físico, né? Educador físico. Mas eu tenho bastante professores na minha família. Sim. Professores assim de ensino médio, ensino fundamental, mas meu avô, naquela época, né, deu aula na escola do comércio, então a educação sempre... A minha avó era professora, as minhas tias também, muitos professores, então eu nasci num ambiente onde... Porque antigamente tinha muito essa questão, né? A mulher vai ser professora. Né? Porque Na tinha época- magistério, né? Na época. tinha muito Magistério disso. Era feminino, muito mais né? Não tinha fácil. O homem não participava do magistério, A né? minha avó e todas as irmãs são professoras. Tinha muito essa questão. E muitas sobrinhas da minha avó são professoras. Muitas ainda estão aqui no ensino do município, né? E tinha muito essa questão de a mulher vai ser professora, né? Hoje mudou bastante, né? Mas realmente ainda é uma situação complicada. Sim. Não é fácil. Não é uma carreira fácil. Eu acho que a gente precisa, de novo, a política precisa, de uma forma geral, para mudar. Hoje eu estava escutando um podcast do Flow, eu gosto muito do Flow, assisto muito Flow, é uma inspiração para mim também, né? O Flow, né? Daí que aguenta lá os fones de ouvido. Eu tenho assistido bastante também. E eu tava vendo as meninas do Mamilos, podcast que estavam lá, e aí eles estavam discutindo justamente essa estrutura, né? Para mudar alguma coisa. E a gente fica cobrando uma coisa que mude tudo. E não vai acontecer isso nunca, né? Sim. A gente precisa de várias coisas mudando para que juntando se forme alguma coisa. Mas o Thiago mudou uma coisa na política. A causa animal. Eu não me lembro de nenhum outro vereador abraçar essa causa, Sim. né? Não, E talvez isso, eu acredito que tenha influenciado muito o número expressivo de votos que você teve, né? Eu acho que tem muitas pessoas adeptas agora, vem crescendo demais, assim, a causa animal, É verdade. né? Verdade. E eu queria que você falasse um pouquinho por que você entrou, abraçou essa causa, como foi, como que começou? Então, a minha relação com os animais, ela é de sempre, né? Da vida cotidiana, né? Sempre tive animais, sempre gostei. E eu tinha essa vontade, né? De Fazer mais, né? porque você sempre... Eu via muito as políticas tradicionais, né? Convencionais, saúde, educação, Sim. transporte, sendo feitas, e eu percebia que faltava esse olhar para os animais, né? Hoje você já tem aí diversos políticos que levantam essa bandeira, fazem um trabalho maravilhoso, mas de fato Piracaia nunca teve. Daqui não, nunca. Nunca teve. Eu não tenho receio nenhum de falar. É Não, verdade. não Não teve. teve. E nem, tipo assim, só como você fez, levando a bandeira e vou abraçar essa ideia e vamos. De uma maneira geral, não teve Não, nunca foi isso, falado. né? Não tinha esse olhar. E eu, obviamente, que vi isso como um diferencial político, né, na candidatura, e realmente chamou atenção. Porque se tinha muita... educação, transporte, saúde, claro. Sim, Isso é importantíssimo, essencial. É o necessário. Mas os animais também têm direitos. Né? Não, Eles E têm não tem direitos. voz, né? Então tem Eles que ter. têm que ter um olhar para eles. E eu falei, bom, já que eu já estou nessa caminhada da causa animal em São Paulo, já com o Bruno, né? A gente já trabalhava isso antes dele ser deputado, já quando ele ainda estava na carreira de policial dele, como delegado, a gente já tinha essa relação. E
quando surgiu o convite para ser candidato aqui, falei, poxa, é a oportunidade de trazer para Piracaia também. Diferente. Porque hoje a gente não tem a estrutura que Piracaia é zero com relação à causa animal. Não, e não é assim, diretamente a causa animal, né? Eu falei para dar, é uma questão de saúde pública. Exatamente, pensar. exatamente. Não é? Sim. Exatamente. É uma questão de saúde pública. Sim. Porque o animal abandonado traz problemas, Sim. o animal doente traz problemas, então eles precisam ter um apoio. Uhum. E aí, obviamente, que foi um diferencial, me colocou ali numa posição de destaque, por Sim. não ter mais ninguém tratando desse assunto, e realmente é uma causa que tem muitos adeptos. Tem. Né? O pessoal Aqui são gosta dois. mesmo, e o trabalho de destaque de deputados, de vereadores, tem fomentado muito isso. Porque eu percebo que as pessoas não conhecem muito o direito, né, que os animais têm. E quando eu falo animais, eu estou falando em geral. Porque, é claro, o cachorro, o gato, Mais comuns, é né? mais comum, porque É. ele é domesticado, né? Então, você tem ali, na situação de maus tratos, um volume bem maior. Mas também tem cavalos, tem aves, tem todo tipo de animal que a gente faz esse trabalho. E hoje o município não dispõe de uma estrutura para eles. Então, me coloquei à disposição, falando, gente, vamos trabalhar a causa animal. Tá aqui, tem um candidato, eu gosto, tenho vontade, tenho os bons projetos, conheço o caminho e vamos trabalhar, né? E então, assim, até antes da eleição, hoje a gente já tem um programa de castração, Sim. né? Nossa, Que foi muito bom já isso. é o Legal. maior programa que o município Já teve. já desenvolveu. Isso é que agora travou um pouco porque acabou a licitação da empresa que prestou o serviço. Então agora está finalizando a licitação e acredito que até o mês que vem os multirões já voltem. Então são diversos, apoio às ONGs, castração, a vontade que a gente tem aí de em breve ter um pronto-socorro veterinário. Existe Animal. a ideia de um abrigo, alguma coisa do tipo? Então, Um centro de zoonoses, vamos dizer assim, com locais, para de repente um canil, alguma coisa assim, sim, voltada nesse é o que a gente sentido. quer. Tá. São esses pilares, né? Aham. Aham. Quando eu me candidatei, eu tracei 4 pilares para o meu mandato, que seria o controle populacional com a castração, uma equipe que pudesse, dentro do município, apurar as denúncias de maus tratos, educação, que é levar a causa animal para a escola mesmo, que foi né, o tema que a gente tinha conversado. Perfeito. E então, educação e a parte veterinária, que eu falei do pronto-socorro. Sim. E a educação, a gente já está caminhando, né? Em breve o município vai ter uma bibliografia específica para tratar a causa animal. Puta, que legal. Já foi um projeto que eu vim desenvolvendo junto com o Departamento de Educação, com o Departamento de Meio Ambiente, para a gente mudar, né? Sim. Claro, não vai ser amanhã, não vai ser Não. depois, Não, é um trabalho mas de formiga, né? você mostrar, porque Isso. é de casa, né? Você tem aquela... Dependendo do jeito que o seu pai trata um animal, que sua mãe Isso trata um fica. animal, é o que a criança vai fazer. Exatamente. Né? Isso é natural, não só para causa animal, para tudo. Pra tudo, é. É, E o os espelho, pais né? são os São os espelhos, né? isso. E então é uma preocupação que eu tive. Logo que eu fui eleito, sentei com a Beatriz, com a Estela, da Educação e do Meio Ambiente, falei, gente, esse é um caminho interessante. E todo mundo falou, realmente, é um caminho interessante. Então, em breve, a gente vai ter, Que legal. o município vai trazer uma bibliografia que trata Nossa, da que legal, posse muito bom isso. responsável dos animais. A castração é muito importante, Muito porque é o que importante. reduz os abandonos, Uhum. é o que reduz a proliferação desenfreada dos animais. E a gente vai fazendo esse trabalho dentro das possibilidades do município, criando essa estrutura, né? Porque o importante é tirar do papel. Então, assim, eu não sei quais são meus planos para daqui a 4 anos, se você candidato a vereador novamente, se não você, mas deixar um legado importante. Ó, tá aí, a semente foi plantada, E vambora. então hoje o município tem condições de tocar. Isso é uma das coisas que seria muito importante os próximos que vierem, né?
poder continuar o que está pronto. Continuar. Eu vejo uma dificuldade em algumas situações, eu não sei lá dentro como é que funciona, mas externamente a gente vê projetos bons, às vezes funcionando, mas alguém chega e quer mudar para colocar a cara dele. Sim, sim. Isso É a infelizmente vaidade, acontece. né? O ego é... A E vaidade, aí o ego. isso às vezes atrapalha, porque o projeto para, porque o projeto, né? Enfim. Ou então, o que eu percebo mais é que pouquíssimos têm esse pensamento. Eu vou fazer, é um trabalho de formiga, que eu não vou ver o resultado agora, então as pessoas nem vão saber que, né? Não vão ver o resultado agora. E plantando a sementinha para lá na frente isso funcionar. E as pessoas exatamente. querem fazer coisas rápidas, que mostrem logo. Que já dê a tenham- visibilidade logo de cara, Exatamente, né? Mas a população reconhece, viu, Daiane? Tem muitos projetos que às vezes eu nem apresento. Eu já chego para o prefeito e ele já traz esse projeto pelo executivo. Para mim, tranquilo, não precisa ter meu nome. É do Thiago. Acabou. Não, Sim. tá em prática, tá funcionando, chegamos, Acabou. atingimos o objetivo. Uhum. Não tem problema ali, não tem a minha assinatura, mas tem meu trabalho, tem meu esforço. E Você a população vê, isso é natural. Né? Você tá ali mostrando diariamente o trabalho. Então, a castração não foi um projeto que eu apresentei. Eu cheguei, conversei com o prefeito e ele falou, vamos fazer. Mas as pessoas sabem que teve o meu esforço Ligam, por trás. né? Então, para mim é o que importa. População sendo atendida, os animais sendo atendidos, a gente tendo um controle populacional bom aqui dentro da cidade, reduzindo os abandonos, tá ótimo. Para mim, o objetivo foi atingido, é isso que importa. eu vejo que esse projeto, que essa sua ideia, ela tá funcionando. Eu percebo muito isso, né? A gente percebe muito tá funcionando. E ainda, infelizmente, a gente vê muita coisa que deve atrapalhar vocês. A gente vê uma galera aí que tá desinformado e antes de se informar, primeiro vai lá e critica. Assim, eu escutei quando conversei, né, com algumas pessoas que ia convidar você. E, infelizmente escutei, e infelizmente eu não sou muito o cara mais de ficar quieto, sabe? Sim. Sabe? A pessoa fala, mas vai levar o cachorro lá para entrevistar? Tem Aí eu falei assim, isso. olha, o cachorro, se ele quiser levar, ele vai levar, é problema dele, e eu vou abraçar e beijar esse cachorro. Claro, claro, Porque, claro. sabe? Falei, outra coisa, aquele cachorro que ele talvez leve, talvez fosse o cachorro que ele transmite uma doença pro seu filho, Exatamente. sabe? Eu falei muito bem assim. Falei, Então é o que a gente tá falando. Tem cada vez mais adeptos a essa causa. Sim, Mas assim, com o número de certeza. pessoas contra também. Mas é natural, Né? eu não vejo isso como, não é algo que me incomode, né? Para tudo você tem rejeição. Sim, Dificilmente você vai ser unanimidade. É. Mas é o meu objetivo, é meu foco, é o que eu me propus a fazer. E eu acredito que não seja só comigo, né? Tem pessoas que gostam do trabalho do outro Claro. político, não gostam. Então, para mim, isso é Mas eu acho que não é nem tranquilo. pela situação do político, viu, Thiago? Assim, eu percebo, às vezes, algumas coisas que eu leio na rede social que não é voltado a você, o Thiago. Sim, talvez é menosprezar Podia ser o Zé, trabalho o da João, causa eu, animal, né? Qualquer um. Mas assim, mas... Porque as pessoas acham que o vereador, ele vai solucionar o problema do mundo. Sim. Ou da cidade dele. Ele acha que é isso. E não é muito assim. Ou não é nem, assim, Na vou ser verdade, sincero. o vereador é pra fiscalizar, né? Claro. Você vai, claro. você vai direcionar o município para o seu pensamento, para o conjunto. São pessoas muito importantes para o município. Muito. Mas as pessoas começam a, sei lá, eu não sei. A causa animal parece que, assim, tem pessoas que acham que é ridículo um vereador ou alguém Se dispor para ir lá a pegar um fazer cachorrinho, aquilo. para levar no veterinário. Galera, É. é saúde pública que nós estamos trabalhando. Tiago, assim, na frente da minha casa é uma praça. E já briguei algumas vezes, mas assim, enfim, tem assim, até um pouco de uma crítica que você pode levar para o executivo isso. Com Ou o certeza. executivo vai escutar isso e vai ver. Sim. Lixeiras. Ah, Na praça. Esse é um problema sério. Tá. A população, infelizmente, não entende que o lixo é para ela, né? Descartar o lixo do dia a dia, uma tampinha, uma garrafa e tal. Os seres humanos ali em volta da minha praça, a gente já fica a dica, tá, gente? Por favor. Os moradores da região da praça colocam lixo doméstico na praça às 2 da tarde, 9 da manhã, e o lixeiro passa às 10 da noite, cara.
Os O animal cachorros. solto vai procurar, o animal solto tá procurando comida. Claro, é uma questão de sobrevivência. Exatamente. Uhum. E aí eu vejo gente criticando o cachorro por conta disso. Xingando, né? É complicado. Fica É porque a só- gente gosta ó, tanto de cachorro, então a gente defende Thiago, muito, fica, né? assim, não é nem pelo cachorro, fica insalubre. É, O não, ponto essa, de ônibus, essa claro, situação da claro, lixeira, com o sim. ponto de ônibus fica insalubre, cara. Sim. Mas eu acho que a rejeição sempre vai existir. Sim. Né? E especialmente Piracaia, por nunca ter havido Sim. políticas né, políticas públicas voltadas para a causa animal, então naturalmente vai ter a pessoa que vai falar, pô, o cara foi eleito para cuidar do cachorro. Eu prefiro continuar fazendo o meu trabalho do Por que, favor. Claro. né, se eu puder explicar para a pessoa, se a pessoa der a oportunidade de eu me explicar, falar, olha, não é simplesmente só pegar o cachorro, tem centenas de situações Sim. que Não é um envolvem. fator só sentimental, porque você Não. gosta de animal e você vai ajudá-lo. Não, né? Tem o fator que a gente está falando, do sanitário, né? Sim, também é uma vertente, né, da causa Uhum. animal, a questão sanitária. E assim, da mesma forma que a gente trata da saúde, a gente trata de transporte, trata de educação, os outros vereadores também têm o dever, né? Eu costumo falar, a causa animal em Piracaia não é minha. Eu E simplesmente acabaram de... me dispus a estar lá, a Uhum. trabalhar junto. E eu digo tranquilamente, a gente tem infinitos adeptos, Com a certeza. quantidade de adeptos é muito maior Não, do com que certeza, de com pessoas certeza. é. que não gostam ou então menosprezam. Então, a gente vai trabalhando, continua o projeto, segue da forma que a gente tem que fazer e a gente vai trazendo essas pessoas, Uhum. né? E claro que o meu trabalho hoje na política de Piracaia não se resume só a isso. Claro. Claro, Eu já é. tenho projetos apresentados para a questão de políticas de segurança pública para as mulheres, o projeto da Frente Parlamentar em defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Eu tava olhando seus projetos essa semana, eu tava olhando. Então, são trabalhos que eu tenho atuado em todas as frentes. Sim. Né? Não, essa Não questão vou que eu- deixar a causa animal, é um dos meus objetivos, uma das coisas que eu me Mas propus. não é a única coisa que você trabalha. É. É Não, isso que as pessoas precisam claramente. começar a entender. É que sabe? associam, né? Associam demais, né? Essa Então, questão que eu falei o da vereador praça. do cachorro, isso, mas eu levo tranquilamente. Essa Não, questão e- que eu não falei tem da problema praça nenhum. deve acontecer em outros lugares. Mas é só mais para entender, assim. Por exemplo, eu acho que o executivo poderia fazer um pouquinho a mais. Por exemplo, tá? Vou dar uma ideia aqui. Colocar algumas sinalizações, algumas placas educativas, pedindo para a população não fazer isso. Porque, assim, infelizmente, a população ela não entende. Quem está sujando a praça não é o cachorro. É o morador que mora e Põe o frequenta a lixo. praça todo santo dia. Claro, com certeza. Entendeu? Só que, né? Mas o lixo na rua não tá na minha casa. Isso foi uma pauta, isso é uma coisa que eu brigo muito, porque assim, é uma coisa que eu não gosto, cara. Eu cuidava do cachorro até pouco tempo dentro do meu trabalho, que eu peguei na rua. Pois eu é. sou esse cara também. Eu não faço mais, porque às vezes a condição não deixa. Ou porque a mulher também não deixa. Não, Não, mas se eu não todo faço mundo- mais porque eu não Porque eu tenho pego o cachorro na rua e levo estômago. pra casa. Mas assim, o que a gente pode, exatamente. Eu pego o cachorro e levo pra minha casa. Claro, mas se todo mundo, Sabe? cada um fizer um pouco, né, Exatamente. a gente já... Mas a gente percebe que as pessoas elas querem se livrar do problema, né? Então, assim, eu vi um Isso. cachorro ali machucado, passando mal. Eu, como cidadã, posso. Eu não tenho condições, mas eu tenho, sei lá, condições de pegar, levar para uma clínica. Eu faço ali, se eu não tenho condições financeiras de arcar com aquele tratamento, eu anuncio hoje, as redes sociais, né, ajudam muito. O alcance Então, muito grande, faz ali né? uma rifa, sei lá, e eu vejo muitas pessoas que mas têm esse é o essa. trabalho. Não é? Como cidadã eu posso fazer isso, mas né? não. Aí a pessoa vê e fala assim: ah, peraí. Ah, Tiago, tem um cachorro aqui, porque você que é o vereador que defende a causa animal, a tua Sim. obrigação é sua, Ah, tá? eu Então, ouço isso não todos é? os dias. eu imagino. Todos E os isso deve dias. acontecer com as outras ONGs também por aí. As ONGs também. Né? Acontece. Liga pra ONG, o cachorro tá aqui na minha rua, que E você aí? tem que tirar daqui. Acontece. Isso é recorrente. Sabe? Tanto para quem está na causa animal como um agente público, mas como uma pessoa que se dispõe. E não só as ONGs, os protetores independentes também. Tem Sim. muitos protetores que não têm nenhum vínculo com ONG, não tem Nada, vínculo mas com faz um trabalho a muito política, bom. mas e são cobrados do mesmo jeito. Olha lá. Né? Tem um cachorro aqui, vem buscar. Mas, poxa, você sabe se a pessoa tem dinheiro, tem um lar temporário, tem aonde colocar? É muito difícil. Né? É uma vida, você não é simplesmente colocar um animal em qualquer lugar ali.
Então, existe a cobrança. Eu lido muito bem com relação a essas cobranças. Quando eu posso, eu chego para a pessoa e falo assim, olha, deixa eu te explicar um pouco como funciona. Piracaia não tem abrigo. Lares temporários são pessoas que cedem espaços na sua casa. É porque o nome lar temporário, eu acho que as pessoas associam que é uma casa ali só para cachorro. A hora que você chegar ali, você vai ter uma vaga. Não é assim. Tem pessoas que falam, poxa, Thiago, eu não sabia disso. Tá vendo? Né? Vou tentar ajudar, vou procurar uma ONG para doar 10, 5, não importa. Né? Para tentar fazer algo. E tem pessoas que falam, tá bom, então... obrigado, sabe? Não fica contente com a resposta. Mas faz parte, gente. E outra? Eu tento ajudar. É recente, né, Thiago? São 9 meses, cara. Sim, com certeza. Não a cidade não tem a estrutura suficiente ainda. As pessoas ainda não estão conscientes do trabalho de uma forma completa, entendeu? E acho que esse é o meu papel. Então, beleza. Sim. Pode me cobrar, Vambora. Pode ficar bravo. Muitas pessoas eu ajudo, outros eu não consigo. Uhum. Paciência. Tem pessoas que falam, pô, o cara é da política, é da causa animal, mas não consegue me ajudar. Infelizmente, isso vai acontecer. Sim. Tem pessoas que eu não vou conseguir ajudar, mas vou buscar, para uma próxima vez poder atender. Se for uma questão de política pública, vou cobrar do município para que a gente desenvolva, coloque em prática, né, para que dentro desses 4 anos, que é o tempo do meu mandato, eu tentar deixar para a cidade o máximo possível. Então, temos esse sonho do hospital veterinário, né, que é uma necessidade. Sonho mesmo, hein? Porque perfeito. Eu recebo muita ligação de pessoas que têm um animal, mas não têm condições de pagar. Muitas vezes a ONG, com uma doação, consegue acolher, fazer o tratamento desse animal, mas às vezes precisa de uma cirurgia, 2 mil, 3 mil reais. Às vezes é o que a ONG ganha no mês. Então, a gente sente a dor daquela pessoa de querer fazer alguma coisa pelo animal e não poder. Né? Então, acredito que da mesma forma que a gente tem o sistema público de saúde, os animais também precisem. Não, com total certeza. Isso é um dever do município. É um dever nosso. É um dever nosso. Sim, com tá? certeza. Eu acho que me incluo também, acho que todo mundo deve se incluir. É um dever nosso olhar para essa área com outros olhos. Claro. Eu acho isso. É tudo muito recente. Né? Outros locais a gente já tem uma estrutura muito maior, um trabalho muito mais antigo. Aqui em Piracaia é recente. Então, eu não vou conseguir agradar todo mundo. Eu tento o máximo possível atender a todos, resolver o problema de todos, mas às vezes não dá. Né? Não tem jeito. Então, nem segue o jogo e segue em frente, faz parte. Mas uma coisa muito legal que eu vi uma vez, há pouco tempo, o delegado Bruno, vocês fizeram uma ação de recolher um cachorro, até teve, eu não me lembro se teve prisão, alguma coisa do tipo, no dia, e repercutiu isso na rede. A rede social, eu acho que as pessoas começaram a olhar para isso, porque até então, o abandono, abandonei e acabou. Hoje a pessoa já sabe que ela vai responder. Exatamente, então isso foi muito legal. E ainda, que nem, o engajamento, que nem, por exemplo, né, o seu parceiro Bruno e tal, isso foi muito bom. As pessoas começaram, eu acho que as pessoas vão começar a olhar diferente. Então isso, acho que o seu trabalho nessa área, na minha opinião, está perfeito. Legal, que tá? bom, que bom. Parabenizo muito você nessa área, porque obrigado. acho que isso é necessário, o município precisava disso, e eu acho que nós vamos ganhar muito com isso. Sim, porque também eu penso o seguinte, que não basta só gostar, né, do animal. Você tem que ter estrutura psicológica, porque maus tratos, né? Sim, é difícil, é muito difícil. Então, é muito difícil. Parabéns. Às vezes a gente se depara com umas situações que assim, é muito pesado. Pesadas, né? Muito pesado, porque aquilo marca na sua cabeça ali que você fica semanas pensando naquela situação, né? Mas o trabalho está sendo feito, né, dentro das possibilidades, assim, fazendo uma autoanálise do meu trabalho. Eu estou contente. Acho que está caminhando da forma melhor do que eu imaginava ainda. Claro que eu tenho tido bastante respaldo do executivo aqui da cidade, né, para para implementação dessas políticas, e o trabalho acaba refletindo na região. Sim. Então hoje tem protetores de Nazaré, de Joanópolis, de Atibaia, que
né, buscam Um trabalho bem feito, ele o meu inspira. apoio, Ele inspira. Esse Pra- trabalho bem pra feito, ele tentar- inspira. de alguma forma. E eu me coloco à disposição. A gente sempre fala que a causa animal não tem fronteira, né? Com certeza. Então, tem um vereador lá de uma outra cidade que fala, Thiago, poxa, me dá às vezes o cara não é da causa animal, Uhum. né? E não precisa ser. Tem muito Sim, disso da não causa precisa, animal, né? é. Não, mas o cara nem é da causa animal, agora Eu ele é também. vereador, ele vai... Gente, não tem Beleza. problema Não nenhum. tem rótulo, né? Eu não preciso ser pode rotular. médico pra... Pra pensar em saúde. pensar na É, saúde, claro, né? não é isso. Então, assim, se o cara está disposto a trabalhar, utilizar o mandato dele para desenvolver políticas públicas, perfeito. Maravilha. Semana passada, acho que semana retrasada, fui para Atibaia, conversei com o Fernando, que é um vereador de lá, levei alguns projetos que ele tinha vontade de ajudar os protetores da cidade. Que legal. E é um cara que não fez campanha para a causa animal, mas ele, no mandato dele, ele pensou, poxa, é uma oportunidade que eu tenho. Sim. Então, fui lá, conversei, vereadores de Joanópolis também, que às vezes conversam comigo, Thiago, me dá uma força aqui. Eu estou à disposição sempre. Ah, isso a é gente- perfeito. Que legal. Porque a gente não ampliar um pouco, né, o alcance. Então, assim, as cidades próximas, claro, às vezes chega um pedido, a pessoa me marca numa postagem lá do interior de Minas Gerais. Gente, não dá. Né? Se a gente conhece Aí não. alguém lá, eu mando uma mensagem para um protetor. Sim. Mas aqui a gente trabalha muito isso. Em Joanópolis tem a ONG, a Paraíso da Cacau, também são meus parceiros, Sim. me ajudam Eu bastante. sigo eles também. O que eu posso fazer por eles aqui também, eu faço. Então, é uma união para eu a acho gente que chegar acho no, que a gente no nosso a objetivo. gente vai que é o dando as objetivo de mãos todos. e as coisas vão acontecendo. É Bom. muito importante. E um projeto bem interessante seu também, que eu gostei, que fala sobre a deficiência física, cara. Eu vi algumas coisas, né, que você fez um projeto recente agora, né? Foi aprovado na sessão, agora acho que no começo do mês. E até uma briga, um questionamento que eu faço, né, sobre acessibilidade, né? Que eu vejo andando na rua. Nossa, ele fica andando na rua, ele fala assim: acabou de construir isso aqui. Olha a rampa. Você acha que uma pessoa vai ter condições de subir com cadeira Porque de roda? assim, eu cresci com um menino deficiente físico, então assim, até falei dele no podcast passado, o Éder, então me inspira muito ele, sabe? Uhum. Então, assim, às vezes eu me ponho no lugar da pessoa. Sim. E falando um pouquinho do poder público, né, um dos propósitos que a gente está aqui, por exemplo, eu vejo algumas obras públicas recém-feitas e antigas que faltou alguém dar uma olhadinha para alguma coisa, sabe? Até tentou ali fazer uma rampinha sabe? para inglês Sim, ver. Então, assim, é muito bom que as obras estejam acontecendo, elas precisam acontecer, esse dinheiro precisa vir, ele precisa ser gasto. Perfeito, tem total apoio. Mas existem erros que eles fazem muita diferença. Vou dar exemplos, tá, Thiago? Só para você entender onde eu quero chegar. O Parque Ecológico recentemente foi revitalizado. Legal? Muito bom. Perfeito. A cidade precisa disso sempre, o tempo todo. Não é uma obra, ela não vai durar eternamente. Né? Beleza. Porém, nós esquecemos de olhar para uma parte muito importante do parque, que é a parte da caminhada em volta da quadra, por exemplo. Que está toda torta. Eu vou partir corrida lá, eu vejo idosos andando lá com buraco, possivelmente pode ter tropeçado. E tem um pedaço que foi feito uma obra que, cara, Você tá caminhando, acaba. Eu juro, eu não tenho eu sei informação onde você tá nenhuma falando. de nada. Eu não faço nem ideia. Na Nem lateral pedreiro da eu quadra sou, ali, né? Na lateral da quadra tem um bico de uma construção que cortou a pista de caminhada, cara. E eu fico me perguntando, ninguém olhou para isso ainda. Porque não é uma obra de agora, não foi há 2 anos, meio ano. Não, é coisa antiga. Mas tudo bem, foi feito, beleza. Mas, cara, ninguém olhou ainda para mudar aquilo, sabe? É Sim, esse tipo de situação. sim. Acho que o dinheiro de obra, ele tem que vir. É muito bom. As pessoas falam, mas vai fazer obra. Tem que ter obra. Tem que ter reforma, tem que ter construção. Faz parte Isso é da administração pública. Tem que ser bem aplicado, a obra tem que ser Isso. necessária, né? Por exemplo, um questionamento muito grande que a gente tem na cidade é as praças. Nós perdemos o cheiro do interior com a praça que a gente foi feita recentemente. Das Almas, da A Igreja Praça das das Almas, Almas. que o pessoal tá, né? Eu achei que, vou ser sincero, vou supor, você viveu 12 anos em São Paulo, eu nasci em São Paulo, morei em São Paulo. A gente quer ir pro interior, a gente não quer ver modernidade.
Concorda ou não? Concordo. Que é um ar Eu interior. quero chegar numa praça, aquele coreto que nós tínhamos. Não, a gente quer que manter aquele ambiente, aquele Não, clima. é assim, não que só quem mora aqui, mas quem vem pra Quem cá. busca vir para Piracaia Principalmente, também, né? também E quer. aí, com isso, a gente não consegue. Nosso povo é um povo carinhoso, que cativa as pessoas, que a pessoa vem, ela é bem recebida. Muito bom, beleza. Só que antes dela falar com o povo, ela vai ver imagens da cidade. Então, Juliana, eu acho que essa A questão, gente pode olhar pra isso aí. a gente começou a falar Ele já... da frente parlamentar e caminhou, mas É. eu acho que o que falta realmente é você ouvir o prefeito. Não, desculpa, até por conta do seu projeto, ele vai entrar nessas obras Sim, em não, algum momento, né? claro, não, É. eu entendi perfeitamente, falta um pouco de ouvir, de discutir, porque, beleza, você é o prefeito, você vai fazer. Perfeito. Mas precisa saber se a população quer que seja feito daquele E jeito. por que isso não, tipo assim, sei lá, alguma ação popular que as pessoas possam... Ó, tem 10 projetos aqui, galera. Até a rede Sabe? social mesmo pode ajudar com isso, certeza, né? Faz com ali uma certeza. votação, como você gostaria? Faz 2 projetinhos ali, o que você acha mais legal, Não, assim ou assim? Eu tenho tentado sempre discutir. Claro que a gente não consegue atingir todo Claro, mundo, normal. mas ali Acho dentro que a do que é discussão ela é possível, saudável. eu debato, Sim. né? Mas essa questão do ego, de deixar minha marca, legal, todo mundo quer deixar sua marca. Mas escuta a população, veja se é dessa forma. Eu vejo, às vezes, na rede social, tem muitas polêmicas que acontecem. Por quê? Porque falta comunicação. Exato. Às vezes, tá fazendo uma obra ali. Aí a população já vai tirar foto. Poxa, mas não acabou ainda. Calma. É. Mas por quê? Porque muitas vezes a prefeitura não chega, né? Não atinge aquela população. Então, vai fazer uma obra, explica, Não informa, né? Fala, gente, olha, calma. O projeto é esse. Precisa tal. ser feito. Não é simplesmente, tá lá, vamos fazer. Tem gente A que vai gente que reclamar. manda, a gente que faz. Óbvio. Não é bem assim. Nunca vamos agradar 100% Sim, das normal, pessoas. normal. Né? Sempre vai ter alguém que vai reclamar. Mas hoje eu percebo que tem muitas coisas aqui em Piracaia que as pessoas reclamam, sim, com razão. Porque falta conversa, falta um pouco de informação. Então, você dá margem para criar toda essa polêmica, que às vezes são polêmicas desnecessárias. Então, vamos dar um exemplo, a questão da Praça do Rosário. Poxa, ouve a população. Quer que tire o coreto? Não quer que tire o coreto? Eu vejo muitas pessoas falando ainda, né? Nossa, como faz Eu falta. acho que você deve escutar bastante O coreto, isso, né? eu ouço. Mas agora... Já era. foi. Agora é uma outra Já coisa. era, agora perdemos é a uma oportunidade. outra. É. Mas, se a pessoa que estava ali na gestão naquela ocasião, ouve a população. Mas será que a gente não consegue refazer isso? Eu acho que Acho que hoje a não. praça que é do jeito... possível. Então, mas eu acho que a praça do jeito que ficou, eu acho que já nem combina mais ali. Um Perdeu coreto ali já perdeu a a essência, essência né? do coreto, Teria que destruir né? ela e fazer de novo. Essa é a realidade. Teria que, Então. né? Mas eu Mas acho que daqui a Então, alguns anos vai ter é um que novo assim, projeto aí, sim. A visão que nós temos de fora é que assim, tem dinheiro, faz. Não é assim que funciona. Não, Tem que ser muito bem planejado, É porque né? na minha casa eu tenho dinheiro, eu reformo. Não é assim? claro. No poder público não é assim. É um que vai espaço funcionar. privado, você faz o que você É. quiser. Não, então, mas É tem toda você, a sua esposa, o filho. tem toda uma regra pra você vai e seguir, faz. tem todo um procedimento. Na E isso às administração vezes é um pública. impeditivo de algumas coisas. Sim, na administração pública tem alguns entraves. Exatamente. Não é simplesmente chegar e fazer. Mas eu vejo que falta bastante comunicação. Né? Tem uma vereadora em Taubaté, a Lorene, ela fazia demais isso. Hoje ela foi candidata a prefeita, ela não ganhou, então ela não tem mandato atualmente. Mas tudo ela compartilhava. Hoje a gente vai votar o projeto que vai falar disso. Vocês acham que eu devo ser a favor ou Olha contra? que interessante. Legal, legal. Porque o mandato não é meu. Sim, você eu sou o está. representante. Mas foram 488 pessoas ali Exatamente. que me elegeram. Claro, a partir do momento que você está lá, você já vai administrar Claro. para todos, não só para quem te elegeu. Uhum. E ela me inspirou bastante nessa Muito questão. interessante mesmo. De colocar o projeto lá. Hoje a gente vai votar esse projeto. O que vocês acham? Vota sim, vota não. E, entrando na questão da frente parlamentar, ela é feita justamente para isso. Porque qual é o conceito de uma frente parlamentar?
é você chamar todo mundo para debater. Sim. Então, sociedade civil, especificamente sobre a frente que eu apresentei aqui no município, que trata de pessoas com deficiências. Então, você traz a APAE, você traz médicos, sei lá, um médico neurologista que trata com determinadas síndromes, para a gente debater, trazer opiniões técnicas, porque eu não sou um cara que conheço da área. Eu não, assim, claro, a gente sente, a gente vê as dificuldades, né? Mas ninguém melhor que a pessoa A gente precisa de ferramentas que próprias tem uma deficiência, que sofre com a falta de mobilidade, que sofre com o desrespeito às vagas de trânsito que são privativas dele. Ela que vivencia ela que isso, vivencia. que sabe como Então, fazer, quem né? sou eu para apresentar um projeto sem ouvir essas pessoas? Sim. Então, a frente parlamentar, basicamente, esse é o conceito. Eu acho que isso é o caminho, essa discussão em todos os sentidos. Com certeza. Eu acho que é o caminho para a gente poder chegar em um lugar algum. Assim, entrando na área que nós estamos fazendo aqui, que eu comecei a entrar agora, que é a questão do podcast. Nada mais isso aqui. É isso. É discutir. É trocar uma ideia, né? para enriquecer, enriquece você, eu aprendo com você, eu mais aprendo do que, né? E as pessoas vão ouvir opiniões, elas vão formar ideias, vão formar opiniões. Exato, eu acho que esse projeto está perfeito. Andando nessa linha da frente parlamentar de defesa física, por exemplo, um questionamento que eu fiz com um professor meu, questionamento não, assim, um comentário que eu fiz. Tenho uma matéria no meu semestre agora da faculdade que é Libras. E eu descobri que Libras é a segunda língua oficial do Brasil. Perfeito isso. Tá. Aí eu falei, eu até questiono isso. Isso é perfeito. Mas será que isso está chegando? Tá. Quem que sabe Libras? O professor tem que aprender Libras. Beleza. Só que e o amiguinho do surdo e mudo que tá ali? Exatamente. Ele não sabe Libras. Exatamente. Quanto tempo você fica com o seu aluno? Eu fico 4 horas com ele. Tá bom, ele fica 12 horas com o amiguinho. Então aí é o que eu falei lá atrás de questões de projetos efetivos. Exatamente. Legal, a ideia é bacana, é necessário. A lei Mas existiu. o que está sendo feito? Exatamente. Né? As escolas estão tratando. Quem está tendo acesso a Libras? A gente sabe que hoje melhorou bastante. Sim. Hoje a mídia, você já tem ali, né, tudo desenvolvido, Sim, sempre tem um tradutor exato, preparado. A legenda, tal. Os próprios aparelhos hoje, a tecnologia já vem preparada para isso. Mas é buscar mesmo aplicar essa situação. Então, quando você faz uma frente parlamentar, você bota todo mundo ali para conversar. Para enxergar esses defeitos e a gente chegar numa solução. Porque quando você divide ideias, eu faço muito isso na advocacia, né, Daiane? Eu escrevo uma petição, aí você passa para o outro, porque eu tive um olhar, mas às vezes a outra pessoa fala, não, olha, faltou esse ponto aqui que eu acho que é muito importante. Então, quando você divide ideias, você torna tudo mais abrangente. Eu poderia simplesmente chegar lá vamos fazer um projeto de acessibilidade aqui na cidade. Em 90 dias, todo mundo tem que ter acessibilidade nos comércios. E aí? O pessoal assim, vai ficar louco. Vai. Por quê? Você tem que pensar na questão econômica, né? Sim. O comerciante, nesse momento, tem condições? Não tem, tá difícil. Sim. Mas, da mesma forma que a pessoa com deficiência precisa. Exato. Então, de que forma que a gente vai equilibrar essa balança? Isso, né? E equilíbrio é uma coisa que hoje no Brasil tá difícil, né? Não, hoje tá tudo no extremo. Outro de um lado, tudo do outro, tudo no e o extremo. meio, esse equilíbrio não Então, acaba quando você chama todo mundo para o debate, são diversas pessoas discutindo um tema, e aí você vai chegar no melhor posicionamento possível. E aí você vai trabalhando. E como foi? Desculpa, eu não entendi. Como que funciona esse projeto de deficiente que a gente estava falando? Então, não tem um projeto específico. A gente chama de frente parlamentar, porque aí compõe-se um grupo. Tá. Então eu vou chamar, por exemplo, a Suzy, que hoje é a diretora executiva da APAE. Vou chamar uma terapeuta ocupacional. Vou chamar o prefeito, os vereadores. Então, todo mundo junto, cada um dentro da sua competência, vai poder opinar.
O município, o orçamento, ótimo. A PAI vai falar, olha, mas a gente precisa disso, as crianças precisam de parques acessíveis. Sim. Aí o executivo vai falar, opa, parque acessível, dá pra gente fazer. Vamos lá. Então, você já supre um problema da criança, muitas vezes não ter um espaço adequado para poder brincar. Uhum. Vai num parque, mas o parque não está preparado para aquela criança que é cadeirante. Então, às vezes o executivo não tem aquele olhar, não consegue visualizar tudo. Então, quando você tem alguém falando, ele fala, poxa, mas isso dá, é um projeto possível. Acessibilidade do comércio. Ótimo, traga os comerciantes aqui, eles vão falar quais são as dificuldades que ele tem e a gente vai chegar no meio termo. Uhum. A gente conversando sobre isso aí, essa frente parlamentar que você está formando, você formou já, né? Tá aí. Assim, me remete muito ao que eu estava escutando hoje até. Porque assim, a gente pensa que, né, de novo, você está na situação que é só ir lá e resolver o problema. Não, mas eu acho que nem... Até o Monark falou, por que a gente não primeiro forma uma galera para entender o caminho para chegar na solução do problema? É isso, esse é o conceito. Entendeu? E aí a gente vai chegar na solução do problema. Beleza, E acho que quando para a gente chegar na tudo a solução, gente deveria vai fazer isso. solucionar o problema. A gente quer muito que as coisas aconteçam. Imediatismo. Cara. Imediatismo. Isso Na política, acabou, não dá, isso não, não eu tem preciso como. fazer o projeto. Pode ser que essa frente parlamentar demore 1, 2 anos para a gente ter um projeto. Uhum. Né? Para que Então, a mas gente aí possa você vai ter tirar um o projeto. discutido, Debatido, com pessoas que... Um fisioterapeuta. projeto maduro, Exato. que mesmo que seja daqui a 2 anos, mas quando ele for apresentado, poxa, Aí você não vai ter um projeto vai acontecer. formado por um vereador, por mim, instrutor de trânsito, falando só, eu achei que isso porque eu copiei tal lugar. Peraí, a realidade daquele lugar é uma Exatamente, exatamente. Não, isso eu acho que esse eu acho que é o caminho, Thiago. Dividir ideias, né? Eu acho que esse Juliano? é o caminho perfeito. É importante. Você Perfeito. opiniões diversas. E as pessoas leitura entenderem que a sua diversa. opinião é uma coisa, ele vai divergir da minha às vezes. Claro. E a gente pode sentar aqui e bater um papo, velho. É. A gente pode sentar aqui e chegar num comum acordo. Você vai ceder um lado, eu cedo do outro, e assim. Hoje a gente vive uma tensão muito grande, né? E aí que é a questão da rede social. A rede social aflora muito isso, né? Então, a gente percebe que às vezes tem uma pessoa que você olha na rede social, a pessoa faz... E aí quando você vê ela na rua, você fala, nossa, mas nem é tudo isso, né? Completamente diferente. Muito engraçado, então, é bem isso mesmo. A rede social, você tá atrás do computador ali, ninguém te segura. Você faz o que você quiser. Aqui, ó, só. Aí você encontra pessoalmente, a pessoa nem fala Nem direito. fala. Tem muito leão no tímida, Facebook, né? Mas tem muito gatinho, e gatinho na rua. É bem isso. Exatamente. Então, assim, é uma coisa que eu tenho buscado. Debater. Eu não quero simplesmente aproveitar do meu mandato para fazer tudo o que eu quero. Tá, não, né? isso é Eu quero fazer o que precisa ser feito. Então, a gente ouve e segue em frente. Tá. Um outro projeto que eu gostaria de conversar um pouquinho com você, me identifico também de novo, olha quanta identificação que tá tendo, né? É referente a um projeto que você apresentou de uma verba, né, para a parte do esporte, estrutura, né, acho que do município todo. Eu vivo esporte desde que eu me entendo por gente, amo muito, né? Esporte para mim é uma coisa que não pode sair da minha vida, senão eu fico louco, né, Dani? E eu acho que isso, assim, o nosso município entende muito. De novo, você está na situação de gastar o dinheiro de uma maneira correta. Eu acho que o nosso sistema político e as pessoas que estão, né, de fora ficam muito, sei lá, foge até o nome da palavra, mas tipo assim, acho que ficam muito críticas logo de cara com dinheiro, porque acham que o dinheiro não vai servir para nada. Né? Isso é o sistema político criou isso, infelizmente, culturalmente a gente tem essa visão. Né? E eu vejo o nosso centro esportivo, que eu acredito que vai melhorar muito. Né? E eu assim, peço, e uma opinião minha e um pedido meu até, por que nós não temos uma pista de atletismo no centro esportivo municipal nosso que tem um espaço muito bom para isso? Não, eu sempre falo, a estrutura do centro esportivo para uma cidade, né, do tamanho é invejável, Thiago. Eu já fui para muitas cidades jogar e eu vejo... muito grande. Tem cidades maiores que a nossa que não tem
essa estrutura. Sim. Espaço físico e tudo mais. Né? Embora hoje eu não seja, né, um Mas você exemplo foi um atleta de esportista, mas eu sou filho de educador físico. Sim. Meu irmão é um cara muito ativo no esporte e independente disso, né, claro que o conceito é que o esporte é necessário para tudo, educação, saúde. E o que eu percebo desde sempre na questão do esporte é que a gente tem eu costumo dizer uma ditadura, né? Mas, claro, é uma força de expressão, que é a ditadura do futebol. Sim. Né? Que na escola você tem que jogar futebol, que aquele menino simples, para mudar de vida, ele vai ter que jogar futebol. E aí a gente limita muito a descoberta de novos esportistas, de atletas que vão praticar atividades esportivas que não são tão populares como o esporte. Então, hoje, claro, a gente está vivendo... Eu já assumi o mandato vivendo essa pandemia. Sim. Então, o esporte está parado. Sim, As atividades são... As coisas vão começar a voltar ainda. Mas o centro esportivo ele vai passar por uma reforma. Já tem aí um projeto legal, vai ter uma quadra de tênis, né, que também é um esporte que as pessoas falam, nossa, mas é um esporte elitista. Não é que é um esporte elitista. É que é um esporte que não tem... Não é tão praticado. Não é que não é praticado. É um esporte muito praticado. Mas você não tem praças públicas. Você não tem a fácil acesso. Sim, você tem que, exatamente, tem que ser fácil particular, acesso. Né? Então você Claro, tem que alugar um espaço. E por não ter tanto fácil acesso, né, não ter praças públicas, que o custo do tênis ele acaba sendo maior. Né? Isso é uma questão comercial. É diferente do futebol, que tem uma quadrinha em qualquer lugar. Não adianta o cara querer cobrar R$300 por mês para dar uma aula de futebol, porque tem mais 200 escolinhas ali. Né? Então, se você tem uma quadra de tênis e o cara cobra, ou você paga o preço ou você não joga. Sim. Então, não é que o tênis é um esporte elitista. Porque uma raquete não deve ser tão cara. Né? Então, mas... O material para iniciar nesses esportes são materiais eu tô dando um exemplo do tênis, né? Porque o meu irmão é professor de tênis, né? E então eu sempre acompanhei muito, é um esporte que eu gosto bastante, mas é só um exemplo. Você pode falar, por exemplo, hoje, se você quiser praticar corrida, maratona, alguma coisa na cidade, é na rua. A gente não tem uma praça de esportes para praticar. Mas eu acho que essa reforma do centro esportivo ela vai abranger toda essa... Desculpa a minha ignorância. Aquela parte no fundo, lá onde antigamente tinha a festa do peão, aquilo faz parte do centro esportivo ou não é da prefeitura? Então, não é ali, hoje, a Embasa... Eu penso muito naquela área ali, sabe? O problema da Embasa é que ela está numa área que não é de titularidade do município. Nossa. Ali é uma área da FEPASA. Aí a galera, a gente critica. Sem saber, né? Um espaço gigantesco. Quantas vezes eu critiquei, quantas vezes eu xinguei. Sabe, quantas vezes eu fiz isso? Pelo município não ter a titularidade daquela área, ela não pode receber uma emenda. Então, quando o governo vai destinar uma emenda, o primeiro requisito é que o município seja titular daquela área. A Embasa toda é assim? A Embasa, o Arpuí... Aquela parte da estação, a escola, a creche ali. Creche. Tudo é área da FEPASA. Então, o município hoje só pode colocar verba própria. E ele não consegue comprar essa área. Então, eu fui para Brasília no mês passado e um dos temas que nós tratamos lá nos ministérios é a tentativa de adquirir essa área. Porque... a FEPA hoje ali não vai desenvolver nenhuma prática, porque a gente já não tem mais nada ali que não vai passar mais um trem ali nunca mais. Acabou. Virou uma área urbana. Então, a tentativa é de adquirir aquele espaço para a gente poder desenvolver de uma forma melhor. Aí, ó. Porque você tem ali muitos espaços. Essas informações eu acho que precisam chegar de uma maneira melhor. Exatamente. Né? Mas sabe o que acontece? Acho que 2, 3, sei lá, o tempo passa tão rápido que eu perdi um pouco a noção. Tinha uma placa bem grande lá no... Assim mesmo. Não. Tinha uma placa bem grande lá no centro esportivo dizendo que tinha sido gasto tanto, um valor bem expressivo para reformar. E a gente olhava e falava, mas reformou o quê? As quadras continuam do mesmo jeito. Então, a revolta é justamente... por isso, entendeu? Sim. A gente, claro, não tinha conhecimento dessa informação, mas
tinha lá uma placa falando da revitalização do centro esportivo, mas a gente não viu nenhuma diferença. Não vimos mudança, mas não foi no seu mandato, foi no passado. Sim. Então, é uma crítica que eu faço muito com o poder público, é essa. Tem dinheiro, eu sei que tem. Talvez não o suficiente para fazer tudo o que a gente quer, mas tem dinheiro. E ele não é bem aplicado, Thiago. Infelizmente. Tá? É uma crítica que eu faço mesmo. Não, mas eu também percebendo. faço. É porque Tá? eu sou cidadão. Sim. Né? Às vezes as pessoas Antes falam... de vereador, você É, cidadão. lógico, eu sou um cidadão, eu sou contribuinte, eu pago imposto. Exato. Então, mesmo eu estando lá, tem várias situações que eu não consigo impedir, que gostaria muito. Né? O pessoal tem muita polêmica aqui na cidade, de corte de árvores e tal, enfim. É uma situação que me incomoda, né? Mas muitas vezes não dá. Não tem como. Né? Para combater. Mas eu tenho esse olhar crítico também, porque não é a partir do momento que eu passo a estar na política que eu deixo de ser um cidadão. Sim. Né? Eu sou um Você cidadão frequenta os lugares, comum. é a sua família que vai estar ali. Eu vou num hospital, eu utilizo a escola, eu utilizo Sim. o sistema público também. Então, a gente sente. E mesmo estando como vereador hoje, você estando ali na cidade, vivendo, né, você percebe as dificuldades Sim, que existem. Né? E aí você Sim. tenta resolver, mas nem sempre Não vai consegue dar pra solucionar fazer tudo. Você não vai conseguir resolver tudo a todo tempo, né? E assim, na área do esporte, eu acho que é legal eu bater um pouquinho até porque eu sou do esporte, então seria estranho eu não falar do esporte, né? Até as pessoas iam me criticar. Pô, você tava lá com o cara e não falou do esporte. Mas assim, eu falo, assim, eu gosto de conversar, Thiago. Eu gosto de trocar essa ideia, porque assim, muita coisa que você tá falando, eu não sabia bolufas disso. Mas essa questão da Embasa, da FEPASA, é uma coisa que poucas pessoas sabem mesmo. Então, por exemplo, outra crítica que eu faço ferrenha, que é a pista de skate. Nós tínhamos uma pista de skate muito legal. Tudo bem, é pequena, tá, beleza, mas o município tem. Já é um primeiro passo. Não, mas é uma pista que Não o é? pessoal Beleza. do skate gosta. É legal, né? Muito bom. Ela era aberta para rua. Para mim, isso é maravilhoso. Por quê? Quantas pessoas e quantas crianças passam ali na rua, indo para a escola, voltando da escola, e viam a pista de skate, viam alguém andar e um dia se interessaram em andar. Ponto. Então, isso é um ponto que eu queria bater. Sim. Mas a gente teve casos de violência grave, que, né, infelizmente aconteceu e tudo mais. A gente precisa fechar por conta disso, por conta de droga e tal. O que fizeram, desculpa, existem frequentadores na pista que eu sei, mas nós matamos a pista de skate. Escondeu, né? Nós matamos. É, Por que não tanto deixar que visível? Mas, pô, Juliano, tem E o outras acesso soluções, agora é entendeu? bem difícil, né? o Até o acesso nosso é filho difícil. gosta de andar e ele falou que para chegar na pista quando chove tem barro. Então. Sabe? Então, assim, eu acho que, assim, esportes radicais... Eu pratiquei motocross há muito tempo. Sim. Todo mundo quer ver. Desde o jogador de futebol ferrenho, ele quer gostoso ver. você parar e e assistir, bonito, né? ver. O skate A eu pessoa quer ver, ela para ver. Porque é eu, difícil, não sei o quê, né? o skate agora tem se popularizado bastante, As depois que Olimpíadas, se entendeu? tornou um esporte olímpico. E aí, não contente com isso, nós fomos lá no parque, na Vila Vila Pires. Pires, fizemos um lago muito bom, eu frequento lá, corro lá frequentemente. Fizemos uma outra pista de skate, muito legal. O acesso dela é terra. E chove, sabe? A gente fez longe. A gente fez assim, eu achei que, assim, sinceridade, desculpa, mas assim, não foi muito bem projetado, eu acho, cara. Eu acho que a pessoa que precisa analisar esse projeto, ela precisa ir lá um dia e, sabe? Mas Entendeu? eu concordo Não, plenamente. desculpa, Thiago. Eu concordo assim, plenamente. É uma Eu crítica acho ao que poder público, não, Não, forma mas geral, eu sou uma adepto... visão da população. Eu acho que Sim, talvez eu faço quem vai coro ver, a essa crítica. acho que quem vai ver esse vídeo vai identificar com o que eu tô falando, sabe? A gente precisa sentir. Nós que estamos no poder público, quando vai fazer uma obra, quando vai desenvolver uma coisa, você precisa sentir. Às vezes você faz uma quadra e aí a quadra não é bem feita porque o tamanho não é o ideal. Tem vários fatores. Então, vai lá, olha. Né? Vamos fazer, aquilo. Vamos Então, fazer o... Né, eu acho que o funcional. esporte ele tem que ser acessível, ele tem que ser visto. Sim. Não adianta você esconder lá.
Exatamente isso. Não, a Porque gente... Eu acho que o conceito do esporte é esse, né? Não, E o porque skate, ele tem que ser acessível, né? Ele é fácil de acesso, ele é fácil da pessoa praticar. As crianças gostam, ele envolve a questão cultural. É que, infelizmente, tem essa bendita cultura que o skatista é maconheiro, que não sei o quê. Mas isso tá isso mudando é um também. preconceito Parar e isso, cara, eu acredito sabe? que Então, eu acho que essa visão do esporte, as crianças começarem a praticar, vai acabar com isso, entendeu? o meu filho é um dos que, depois desse movimento raíça nas Sim, Olimpíadas, vambora. ele Exatamente. agora o negócio dele é skate. Olha Né? Meu só. filho fala, quando ele quis skate, ele falou, tá aqui, E deixa o vambora. pai aqui meio, né? Porque Ocupado, né? não, mas ele tá praticando, tá gostando. Mas eu sinto mesmo. Em Atibaia, ali a pista que fica próximo à região da Lucas ali, Sim, ela é aberta, é. acessível. Quem passa na rua, calçada, enxerga. E eu acho que assim, a questão de segurança pública é um dever, né, dos Que agentes podia ser públicos. solucionado de outra maneira. Exato. Não é Exatamente. construindo um muro que você vai resolver É. Perfeitamente A situação. isso tudo. né? E vou, É posso você ser tentar sincero, solucionar o problema. Eu acho que até piora, porque fica Mascarar. mais escondido É, ali. você vai Quem passa não mascarando. vê o que acontece lá dentro. É. Então as pessoas que estão lá ficam mais à vontade para fazer. Deu problema na pista, a gente sabe que deu, foi um Sim. problema Sim, grave. gravíssimo. Né? Aconteceu com um amigo meu, com uma pessoa que eu gosto bastante. Mas murou, nunca mais vamos ter nada. Não é verdade. Não é. acho que né? não pode ser assim, né? Infelizmente, a gente solucionar de outras maneiras, achar melhores soluções. Aí, de novo, nós vamos voltar no assunto do quê? Vamos sentar e vamos conversar? Exatamente. Sim, Vamos sim. ouvir a população, né? Que é Com quem certeza. mora, quem... Vamos trazer, quem é o cara do esporte? Tem o Rodrigo Tropeço lá, o cara, tem não sei quem. Vamos conversar com essa galera? Sabe? Sabe? Eu acho que é isso. Vamos trazer, tem o professor de educação física, tem o cara que anda dizendo, vamos pegar os moleques do skate lá, Sim, vamos com certeza. É. Ouvir quem pratica o esporte, né? Exatamente. Sabe? Porque não dá é pra- o que a gente A voltando... pessoa que não tem ligação com o esporte, não conhece o esporte e vai tomar decisões relacionadas a essa questão, né? Então, voltamos ao que a gente debateu bastante aqui, né? A questão Sim. de ouvir mesmo, discutir, levar. E depois que você ouvir todo mundo, toma a decisão que a maioria eu achou acho que deve ser o caminho. Acho que esse seu pensamento tá, assim, totalmente alinhado para a resolução dos problemas. Eu acho que sem essa discussão... Às vezes que as pessoas interpretam a palavra discussão como uma briga, né? Não, Não, discussão discussão é o super conceito de saudável. discussão é outro. Vamos discutir o assunto, vamos pautar, né? Vamos achar os caminhos para chegar na solução, a gente chega na solução lá. Então, eu acho que isso é perfeito. Mas tem bastante gente na política de Piracaia hoje que tem buscado esse caminho. Eu vejo a Câmara com esse potencial, sabe? E acredito que quando uma pessoa passa a fazer aquilo e as pessoas percebem que está sendo positivo, que está sendo legal, você começa a nivelar, né? Então, poxa, vamos seguir dessa forma também. Vamos dividir opinião, vamos ouvir as pessoas, depois a gente toma as decisões. Mas eu acredito que falta bastante coisa mesmo pro esporte aqui de Piracaia ainda. Agora, infelizmente, ainda a pandemia Sim, atrapalha bastante, mas eu tenho algumas ideias aqui, Não, mas eu acho que com essa Câmara, com você, com a galera, assim, o que vai chegando de A gente tem bastante, solução, tem vai sendo bastante direcionados bem. caminho a correto. lei de incentivo ao esporte, ela possibilita você captar recursos Sim. para aplicar no esporte. O que precisa é você popularizar. Muitas vezes o comerciante, o empresário, ele pode investir no esporte sem precisar desembolsar algo, mas ele não sabe. Isso não chega nele, né? Não chega. Então, eu já estou pensando em algumas coisas aí, tem algumas leis municipais que falam do incentivo ao esporte. Ainda estou estudando esse assunto, mas é uma coisa que eu em breve quero Eu acho que trazer colocar aí. o empresário, trazer o privado para dentro do público é necessário. Sim. Mas o Nesse empresário, ele quer investir em coisas concretas. Não, exatamente. Né? Projetos que funcionem. A gente tem decentes. aquela mania de vamos conversar com o empresário, vamos pedir lá para o empresário. Não, Mas assim, pedir o quê? Pra quê? Né? O Por dinheiro quê? tá difícil, né? Não é assim Então, que assim, funciona. estrutura-se um bom projeto, define ali com o departamento de esporte, com as pessoas que são técnicas, e aí você leva o projeto. Aí o empresário vai ver, não tem
não tem nada que eu possa falar, não vou investir no esporte. Sim. Não Mas tem sabe o que nada de acontece? negativo no investimento do esporte, né? Não tem. Não tem nada de Só negativo. tem ganho. É só É ganho. saúde, Só ganho. é você tirar uma criança da rua. Não, e outra, Thiago, eu até vi agora, aprovaram um projeto de lei na Câmara dos Deputados Federais, até um deputado que eu sigo na educação física, que é a inserção no SUS para a terceira idade da educação física. Então, trabalhos de educação física no SUS. Então, é um projeto que vai funcionar, tomara a Deus que funcione muito bem. Sim. Porque o que eu falo para Dai, eu frequento hospital e tal, eu vejo que, assim, talvez Ele uma sempre grande fala. parte das pessoas que estão lá Poderiam não estar. poder né? não estar Se com a fossem prática do adeptos. esporte, sabe? Eu concordo. E aí a gente ia economizar muita grana, sabe? A gente ia solucionar diversos problemas. Acho que o esporte, educação, acho que são coisas que, São pilares básicos, né? acho que são dois pilares muito fortes que a gente não pode perder isso de jeito nenhum. Verdade, de jeito concordo, nenhum. concordo. Olha, quando eu tinha meus 10 anos, eu não saía da Embasa. E lá tinha tudo. Eu jogava basquete, tinha futebol, tinha vôlei. Então, tinha a piscina lá, que, nossa, eu não saía daquela piscina. E a tendência, eu acredito, é as coisas evoluírem. E era para continuar. Você vai na Embasa hoje? Não tem. Não tem uma aula de futebol para as crianças. Não tem basquete, não tem time. O meu filho queria jogar vôlei, não tem vôlei. Então, assim, talvez falte também o município oferecer mais, né? Sim, falta. A questão dos recursos interfere bastante nisso, né? Mas hoje tem vários modelos de gestão para o esporte na administração pública que melhoraram demais. Então, hoje você tem as associações que a prefeitura não precisa contratar uma dezena de professores, um professor para o vôlei, um professor para o basquete, um professor para o atletismo. Você tem essas associações que elas fazem essa gerência. Então, você paga para a associação E ela administra. Atibaia é assim hoje. Olha. Atibaia é assim hoje. Então, tem, por exemplo, o Márcio, né? O Márcio Pinhatari, que é de uma família aqui de Piracaia, filho do professor Sidney Cotrim, pessoas de relevância no esporte aqui na região. E o Márcio, ele transformou a Atibaia numa potência no handball. E o handball é um esporte que tem muito adepto, né? sim, Se eu não me engano, eu não sei hoje ainda, mas até alguns anos atrás, o handball ele era mais praticado nas escolas do que o futebol. Sim, exatamente. Né? A escola é muito handball. Muito Porque é mais handball. fácil, né? O futebol é mais difícil. Você tem que ter Eu vejo Joanópolis, muito mais tem habilidade. O meu amigo Rudy Ribeiro também, né? Até falei com você, falei, nossa, o Rudy tá com trabalho com as meninas lá, as mais velhas, tal, praticando handball. Foi muito legal, Tem cara. diversas formas. Uhum. Dá para fazer. Até Piracaia, que tem algumas limitações, mas querendo... dá para buscar algumas alternativas Não, legal, aí que bom saber e que vocês são, transformar que você e os demais estão pensando nisso. A vida inteira nós Sim. tivemos E me disponho bons também, tá, Thiago? Me atletas disponho, aqui, fica pessoas aqui boas no esporte. publicamente. Legal. Me disponho a, Legal. se puder ajudar em algo, ideia, trabalho, enfim. Não, com certeza, boas ideias. É a minha cara, entendeu? Eu Sim. gosto muito de participar. Boas ideias são sempre bem-vindas, né? Juliano quieto, Juliano tá doente. Pode ter É certeza. Tá certo, melhor coisa. É legal. Tiagão, nós vamos entrar no finalmente aí, que nós estamos com o tempo meio estourado, tá? E vamos ler uma perguntinha aí que o pessoal mandou pra você ou não? Vamos, lógico. Vamos lá? Será que tem alguma coisa comprometedora aí? Eu acho que não, né? Acho que não deve ter. Vamos lá, recebemos 2 perguntas. Uma crítica que eu fiz hoje até no Instagram pra galera. Crítica assim, pra bom entendedor, minha palavra basta, né? Nós estamos com um político de relevância no município, com oportunidade de perguntar algo, de esclarecer dúvidas e a gente não faz pergunta. Mas você sabe que às vezes eu abro ali, né, pra interagir mesmo com as pessoas e a gente abre a caixinha de pergunta no Instagram e às vezes, né, tem dia que tem bastante perguntas, mas quando você sai na rua, a pessoa questiona, Entendi. entendeu? Quando você dá a oportunidade para ela questionar, não sei ela se talvez a pessoa fique meio, poxa, mas será que eu vou fazer essa pergunta? Será que eu não estou Tá. numa pergunta... E, claro, obviamente, né, toda pergunta é válida. Sim. Mas eu acho que na rua eu sou muito mais questionado Não, que do bom. que pelas redes sociais. Que bom, que bom. Porque assim, perguntar
enriquece, que você vai me responder, eu vou aprender algo contigo, vou esclarecer aquilo que eu quero. Mas o meu WhatsApp, cara. Bomba aí, ó. É questionamento muita pergunta. o dia inteiro. Briga, eu tô xingando o Thiago o dia todo. Cachorro, pega no cachorro, tem muita coisa pra fazer pelo cachorro. Com certeza você escuta isso, né? Mas vamos lá. Bom, tem uma pergunta do Ramon aqui, que trabalha comigo. Ele perguntou, qual é o salário do vereador hoje? Aqui em Piracaia, o salário líquido do vereador é de R$ 2.800. Tá. Eu acho que está em torno de 3.300, se não me engano. Mas líquido com os descontos, em torno de 2.800, por aí. Tá. E o seu amigo, nosso amigo, Rádio, né? O Gil Rádio mandou uma perguntinha aí. Quais são as suas inspirações na política? Cara, eu acho que a minha maior inspiração na política é o meu avô, pai da minha mãe, né? Meu avô Eurípides, que é um nordestino, que estudou até a 5ª série, né? Semi-analfabeto, e veio do Nordeste aqui para São Paulo, para Ilhabela, né? Que a minha família, por parte de mãe, é de Ilhabela. E uma pessoa muito carismática, um cara muito inteligente, faltava ali o conhecimento básico, mas de vida tinha muito conhecimento, né? E ele foi prefeito da ilha por 3 gestões, né? A primeira ele era vice, o prefeito morreu, ele assumiu. Depois ele teve mais 2 gestões ali completas. E ele era um cara incrível. Ele era um cara incrível, assim, era uma pessoa popular, mesmo estando prefeito, ele mantinha a rotina dele, ele ia pra praça, ele gostava de jogar baralho, gostava de jogar dominó. Então, ele não tinha aquela questão de, nossa, eu sou o prefeito, eu sou o vereador. Ele era, mas era simplesmente uma posição que ele ocupava naquele momento. Ele estava mas prefeito, a vida né? dele era daquele, nada mudou. Difícil isso, né? Conseguir separar. Então, mas é o que eu carrego pra mim. Entendeu? Então, assim, poxa, tô vereador, beleza, mas sou uma pessoa comum, sou um cidadão comum, então quero estar na rua, quero que as pessoas me vejam ali, venham, conversem. Você faz as mesmas coisas que você faria se não fosse vereador, é isso? Com certeza. Você vive a sua vida. E eu acho que assim, quando você faz uma boa política, não tem nada que... peraí, fiz um negocinho ali, acho que eu vou ficar dentro de casa, não vou sair. Então, não tem nada, consciência tranquila, ir pra rua. Então, o meu avô é uma pessoa que eu me inspiro bastante. Tive pouca convivência com ele, por questões de distância mesmo, de momentos. E o meu avô, né? O meu avô Clóvis, aqui em Piracaia também, foi presidente da Câmara. E sempre foi, não tanto político mandato, né? Mas uma pessoa que... Politicamente ativa. Né? Politicamente ativa dentro do município. Então, os meus avós são pessoas que me inspiraram bastante na política. Não, que legal, que bom. Não tinha como fugir. E a perguntinha pra gente finalizar, que não quer calar. Lula ou Bolsonaro? Caramba, hein, cara? Ou a chamada terceira via. Olha, eu vou ser bem sincero pra você. Como na política municipal, a gente recebe... eu tenho relacionamento com deputados que são bolsonaristas, tenho relacionamento com deputados que são da esquerda. Então, eu ainda não defini, né, qual vai ser o meu posicionamento. Eu tento, para não atrapalhar os meus projetos aqui, porque hoje eu tenho pessoas importantes que são relacionadas ao governo federal, mas tenho pessoas deputados que trabalham comigo aqui, que fomentam o meu trabalho, que são mais próximos à esquerda. Então, assim, claramente, eu prefiro lidar sem fanatismo. Tá. Então, claro. tem muitos posicionamentos do presidente, do Bolsonaro, que eu não concordo. Sim. Né? Mas, da mesma forma, da gestão anterior, né? Da gestão do PT. Então, eu prefiro, nesse momento, não me posicionar assim abertamente de quem vai ser o candidato. Sim. Né? 2022 está aí, não sei nem quem serão, se teremos outros candidatos, né? Mas tento lidar ali tranquilamente. No momento oportuno, eu vou definir. Mas hoje,
dos dois lados tem pessoas importantes e que ajudam o meu trabalho. Sim, é importante que venha alguém que olhe para o Brasil de uma maneira É, como o Brasil, né? Não como meu, né? Como nosso. E que as coisas essa cresçam. guerra, eu acho que não é nada. Não é A nada. gente não ganha nada com isso. Não, só não perde. ganha, com certeza não. Ah, mas que legal. Tiago, não sei se você queria fazer alguma outra Não. pergunta. Fica à vontade. Tiago, eu queria agradecer muito, tá? Sua aceitação ao convite, sua presença aqui, acho que foi um papo bem legal. Imagina, eu que agradeço. Infelizmente a gente tem que cortar um pouquinho, sem tempo, né? Mas que senão a gente ficava aqui, né? Acho que tinha O papo aí. Juliano ficava mesmo. A gente vai trocar muito tempo Eu aqui, tem também, muita eu coisa. ir para uma conversa. E outra, vai ter outras oportunidades, a gente vai Estou à sentar pra disposição. conversar, Estou à com disposição certeza. sempre que vocês precisarem. E parabenizar pelo trabalho que você vem fazendo, Obrigado. tá? Acho que o Piracaia vai ganhar muito com isso. E espero que as pessoas também comecem a olhar de uma maneira inteligente para aquilo que a política precisa. Sim. Né? Olhar para a política de uma certeza. maneira inteligente, não só crítica, não só pedra, né? Vamos olhar para a política como uma coisa necessária e importante. Sim, fundamental, né? É. Fundamental para as nossas vidas, para a vida das próximas gerações, né? A política é que define todos os caminhos Tudo. que a gente vai seguir, né? Isso, Sim. perfeito. Eu também quero te parabenizar. Eu, pessoalmente, quero dizer que estou gostando muito do seu trabalho. Que bom, obrigado. Tá de parabéns, estou acompanhando aí. Fico feliz. Espero que continue. Não, vai continuar. Vai Pra continuar. gente poder E, né? crescer, né? E ao Como- Bruno fica o convite também para vir com o Thiago aqui. pra quem gente sabe um sentar dia, aqui. né? Ó, com certeza. Vamos falar com desses certeza. bichinhos aí, pôr esses Falar mais dos- safados que dos vergonha na bichinhos. cadeia aí. Ele bota, ele coloca mesmo. Legal. Dai, obrigado pela Eu que participação. agradeço. Sim, sempre muito bom te ter aqui. E daqui, Obrigada. né? Todo dia, gente. Todo dia, gente. É bom, né? Porque quando a gente tem a esposa do lado, né? Viu? O trabalho flui melhor, Não é? né? Aí, ó. E- Ai, que fale o contrário, né? Não, é verdade. É legal. Tiagão, muito obrigado. Valeu, Juliano, Fica à vontade obrigado. aí. Obrigado, obrigado pela oportunidade, espaço importante. Parabenizar você pelo projeto, né? Obrigado. Que também é inovador hoje aqui na cidade, né? Esse formato, que você traga bastante pessoas aqui que tragam informações, né? Esclareçam as dúvidas. Estou à disposição, né? Mais para frente, quiser fazer um bate-papo. Vamos, com certeza. E quem gosta do meu trabalho, as pessoas que também não gostam, mas se quiserem né, acompanhar, entender melhor, as minhas redes sociais estão aí, são bastante ativas. Eu estou sempre gerando conteúdo lá, acompanho o trabalho, que está sendo bem legal. Muito bom. Gente, agradecer a todos, agradecer aos nossos apoiadores do canal, né? A nossa adega, CFC Vitória, Papelaria Vitória, pelo que está acontecendo. Sem vocês, esse canal talvez não estaria no ar. Não é, Samuel? Tá? E agradecer a todos que ficaram até agora e pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o like aí, para poder fortalecer a gente. Valeu? Gente, obrigado, um abraço.